Adoração na Bíblia significa rendição, entrega. Imagine alguém caminhando por uma rua escura, de repente é abordado por um criminoso que apresenta uma arma, e a pessoa então ergue as mãos e entrega tudo que tem, se rende e não reage. Ela está ali, entrega aos comandos daquele assassino. É óbvio que esse é uma ilustração pejorativa, mas é só para a gente entender que rendição é se entregar a algo, é não reagir a algo, é se render diante de algo. É assim, por exemplo, quando um jovem é namorado de uma jovem ou vice-versa, se rende aos encantos. E entregando-se então em promessas um ao outro, buscam o casamento para se entregarem pela vida um ao outro. É uma espécie também de ilustração do que pode significar uma adoração. Contudo, no sentido bíblico, adoração deve ser algo que nós fazemos exclusivamente a Deus. Porque qualquer algo ou qualquer alguém que nós coloquemos no lugar de Deus em atitude de adoração, isso é um pecado de idolatria. E isso fere gravemente a honra do nosso Deus. E aqui em Betânia a gente vai aprender que Betânia é um lugar de adoração, mas não é qualquer adoração. O texto que nós lemos, irmãos, nos ensina que é uma adoração custosa. Ela tem um preço. O texto que nós lemos nos ensina que é uma adoração pública. Não é secreta, não é velada, mas é revelada. O texto que nós lemos nos mostra que é uma adoração que é até incompreendida por terceiros. Mas é uma adoração, irmãos, que aponta para a cruz. Hoje pela manhã eu já dei o contexto do Evangelho de João, mas rapidamente situando alguns dos irmãos que porventura não estiveram por aqui. Esse Evangelho segundo João significa que ele foi escrito por João, um discípulo de Jesus, que é tido na Bíblia como o discípulo amado, mais próximo, mais chegado de Jesus. Ele é o último Evangelho a ser escrito, ele foi escrito já no final do século I. João, ele morre em ditosa velhice, já velho, é que ele escreve esse Evangelho. Ele também escreve as 3 cartas que aparecem na Bíblia, 1ª, 2ª e 3ª João, bem como também o livro de Apocalipse, é uma revelação que ele tem quando ele está preso por causa do nome de Cristo. O objetivo de João ao escrever esse Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é literalmente expresso lá no capítulo 20, no versículo 31 desse capítulo. Ele diz que revelar que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o prometido de Deus no Antigo Testamento, o Filho de Deus. Esse é o objetivo, para que aqueles que leem possam crer e, crendo, tenham vida por meio do nome desse Jesus. Aqui, irmãos, João registra muitos sinais que Jesus fez, curas, maravilhas. Mas uma coisa interessante é que aqui no Evangelho de João, os sinais não são meros milagres. Quando João registra um milagre de Jesus aqui, o propósito é revelar a identidade de Jesus, coisas que só Deus pode fazer. E se Jesus está fazendo coisas que só Deus pode fazer, logo Ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 12, o capítulo que nós lemos, marca a transição final da vida de Jesus. Ele está vindo de um ministério de 3 anos, de pregação, de discipulado, de revelação do reino, e agora ele entra na semana da paixão, 6 dias antes da Páscoa. É assim que diz o texto bíblico, e por favor, deixe ele aberto diante dos seus olhos, a gente vai voltar muitas vezes nele. É a última semana de vida de Jesus. Literalmente, irmãos, o texto que nós lemos nos coloca à sombra da cruz do Calvário. Betânia, então, essa pequena aldeia, distante 3 quilômetros de Jerusalém, era o lugar que moravam esses amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Hoje pela manhã nós expusemos aqui o texto de João 11, que fala da ressurreição de Lázaro por parte de Jesus. Aqui o texto que nós lemos diz que Lázaro está à mesa com Jesus, recém-ressuscitado. O evento aconteceu no capítulo anterior, agora é um capítulo à frente. Lázaro está ali vivo, como diria o goiano, vivinho da Silva com Jesus. Ele está à mesa.
Ele está em comunhão com Jesus. A ceia, então, acontece aqui, irmãos, em clima de celebração, em clima de gratidão. O lugar que outrora havia morte, agora há vida. Onde havia luto, agora há alegria. Onde havia choro, agora há riso. Mas Jesus está prestes a morrer. Essa unção que ele recebe aqui, ela não é aleatória. Ela é profética. O capítulo 11, então, irmãos, fala da ressurreição de Lázaro. O capítulo 12 que nós lemos, então, é uma resposta a essa vida concedida de volta a Lázaro. Agora, então, a alegria, a celebração, mas a cruz está se aproximando. E o texto, então, nos confronta com uma pergunta central. Como é que nós devemos responder a um Cristo que está caminhando para morrer numa cruz? De que forma nós deveríamos estar sentados ali naquele lugar com Ele? Se fosse você e eu, qual deveria ser a nossa reação, o nosso trato, a nossa conversa, a nossa fala, o nosso assunto, a nossa atitude com Ele? De maneira que a ideia central dessa passagem, irmãos, João 12, de 1 a 8, é essa aqui. Você pode ler comigo? A verdadeira adoração nasce quando reconhecemos o valor supremo de Cristo à luz da sua entrega na cruz. Mais uma vez. A verdadeira adoração nasce quando reconhecemos o valor supremo de Cristo à luz da sua entrega na cruz. Por isso, queridos, nesse texto nós temos aqui 3 marcas de uma Betânia que se torna lugar de adoração. E se Betânia é lugar de adoração, quais são as 3 marcas que esse texto nos apresenta e que diz isso? A primeira nós vamos encontrar aqui nos versos 1 e 2. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. O texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, deram-lhe ali uma ceia. Quem veio pela manhã, lembrou da história, ouviu a exposição. Quem não se lembra, capítulo 11, aquela casa tem luto, tem choro, Lázaro já está morto tem 4 dias, Jesus fica sabendo que ele está mortalmente doente e ainda demora 2 dias, e quando Jesus chega lá, então o luto já está acontecendo, o choro, a dor, Lázaro já está entrando em estado de decomposição porque cheira mal, mas ele chega e devolve aquele homem à vida. Ele diz: Lázaro, vem para fora, e assim o morto se levanta, volta à vida, e ele é reintegrado. Isso é feito de maneira pública, não só pela família, mas os judeus que estavam ali consolando aquelas irmãs presenciaram essa cena. Aqui agora, irmãos, Lázaro está à mesa com Jesus, ele está vivo. E presta atenção, porque esse detalhe muda tudo. Muda tudo. O que Maria faz aqui ao ungir os pés de Jesus não é uma tentativa de comprar um milagre. Não é uma barganha com Jesus: Senhor, eu vou fazer isso aqui para o Senhor fazer o meu irmão voltar à vida. Não! Ela está justamente tendo uma atitude que responde ao milagre que já foi recebido. Ela não está barganhando com Jesus, ela não está comprando Jesus, ela não está querendo de alguma forma ganhar a bênção de Jesus, porque a bênção já veio, sem que ela tivesse que fazer nada. Então o que esse texto ensina, irmãos, é que a adoração genuína não nasce de barganha. A adoração genuína nasce de gratidão. Você pode repetir isso comigo? A adoração genuína não nasce de barganha. Nasce de gratidão. Se você prestou atenção na leitura, você vai ver que Marta está aqui servindo. Mas é diferente do que ela está fazendo lá em Lucas 10. Lá em Lucas 10, quando a gente aprendeu que Betânia é lugar de comunhão, Marta estava agitada, ansiosa, dividida. Aqui ela está servindo já agora como uma expressão de gratidão, de entrega também.
aquilo que o Senhor já havia feito na vida dela e na família dela, ressuscitando o seu irmão. Então Marta está aqui servindo, Lázaro está aqui na mesa em comunhão com Jesus como testemunha viva, pelo perdão do trocadilho, do que Deus havia feito com ele. E Maria está aqui mais uma vez adorando o Senhor. E como que ela faz isso? Ela expressa essa adoração agora se derramando literalmente aos pés do Senhor. Irmãos, então o que o texto nos ensina é que quem foi alcançado pela vida de Jesus não consegue permanecer indiferente. Seja por meio do serviço, seja por meio da comunhão, da presença, seja por meio de uma adoração, de uma entrega genuína e verdadeira. Quem foi alcançado pela vida de Jesus não consegue permanecer indiferente à presença de Jesus. E obviamente, irmãos, esse texto nos leva à nossa própria consciência. E a pergunta que esse texto nos lança é: nós temos tido consciência daquilo que Cristo já fez por nós? Ou muitas vezes ainda nós somos tentados a adorar por aquilo que nós queremos que Ele faça por nós? Ou muitas vezes nós somos tentados ainda a fazer algo por Ele, na expectativa de que Ele depois faça algo por nós? Tem um cântico moderno, que eu não lembro bem a letra, mas que diz que eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E nós adoramos, irmãos, é por aquilo que Ele já fez. Nós celebramos aqui hoje aquilo que Ele já fez. Então a pergunta nos leva a outra: a nossa adoração nasce da memória da graça? A nossa adoração nasce de um coração grato? A nossa adoração nasce de uma necessidade de responder em rendição, em entrega, aquilo que Ele mesmo já entregou por nós? O que esse texto, então, irmãos, nos leva a aplicar na nossa vida é que nós devemos cultivar a gratidão de maneira intencional. É preciso, irmãos, fazer um exercício para a gente poder ter uma vida de gratidão. Porque por natureza nós somos ingratos, inclusive para com Deus. Deixa Deus te abençoar 999 vezes no dia, mas por algum motivo você achar que Ele não te abençoou num aspecto. Você vai ser muito mais impactado pela bênção que você acha que você não recebeu do que pelas 999 que Ele já te deu. É o nosso coração. A gente está lendo a Bíblia juntos. Você deve lembrar bem dos acontecimentos do deserto. Deus tirando o povo da escravidão do Egito, no Êxodo. Milagre em cima de milagre, bênção em cima de bênção, presença gloriosa de Deus, e o povo está fazendo o quê? Reclamando, murmurando. Ainda bem que o povo de Deus reclamava só naquela época, hoje não reclama mais, né? Amém? Misericórdia, não pode mentir no culto não, irmãos. Nós temos que cultivar a gratidão, irmãos, porque se a gente não cultivar, a gente não colhe gratidão do nosso coração. E como é que a gente cultiva a gratidão? É relembrando a obra da cruz todos os dias. Pastor Vitor, acho que ele nem sabe, mas é uma coisa que eu aprendi com ele, com as orações que geralmente ele faz. Quando ele vai orar, ele ora agradecendo por aquilo que Jesus fez por ele lá na cruz. Nós temos que fazer isso. Nós precisamos trazer à memória sempre isso. Relembrar a obra da cruz todos os dias. E nesse aspecto, irmãos, é não permitir que o milagre da vida eterna vire rotina para nós. É não permitir que a certeza da salvação, do céu, da volta de Jesus, vire algo obsoleto na nossa vida. É não permitir que o trabalho seja mais importante do que isso, ou que a carreira acadêmica ganhe mais espaço do que isso, ou que a vida financeira tenha mais foco do que isso, ou que a nossa família, inclusive, tenha mais espaço no nosso coração do que isso. Porque à medida que a gente deixa isso de lado, todas as outras coisas que a gente quiser engendrar esforços, a gente corre o risco de fracassar, porque a base é essa vida com Cristo. Então a adoração verdadeira é resposta
à graça recebida. Lembrando que nós adoramos com cânticos, nós adoramos com aquilo que nós chamamos de louvores, mas adoração, irmãos, não é só no período de cântico. Adoração é um estilo de vida. Adoração é de quando você acorda até a hora que você vai dormir. É uma vida rendida ao senhorio de Cristo, é uma vida entregue a Cristo. Ouvir uma exposição bíblica num culto, é possível fazer isso com atitude de adoração ou não. Adoração verdadeira é uma resposta de vida à graça recebida. Mas o verso 3 nos ensina a outra marca que faz de Betânia um lugar de adoração. Essa marca é: adoração verdadeira é custosa e humilde. Olha para a sua Bíblia. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Uma libra de nardo puro. Eu só vou resumir isso aqui, irmãos, dizendo que esse perfume é um perfume caríssimo. Caríssimo. Te garanto que ela não tinha comprado aí do mercado negro e nem era uma imitação de um bom perfume. E eu posso te provar, porque o preço que Judas fala aqui que esse perfume poderia ter sido vendido equivale mais ou menos hoje a 1 ano de trabalho de um trabalhador assalariado. Então, se você faz uma conta rápida aí, alguém que ganha um salário mínimo teria que trabalhar cerca de 12 meses para comprar um frasco desse perfume, algo quase na casa dos 20 mil reais. Era valioso. Para uma mulher naquele contexto, que morava numa aldeia naquele contexto, com muita escassez de recursos naquele contexto, era muita coisa. E o texto bíblico diz, irmãos, que ela unge os pés de Jesus. E depois que ela faz isso, ela enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. O que o texto nos fala sobre Maria aqui, irmãos, é que existe aqui uma humildade extrema. Ela se esvazia completamente. O que ela faz nessa hora aqui é dar a Ele tudo o que ela tinha. Ela se rende de maneira tão profunda que ela entrega para Ele o que ela tinha de melhor, tudo que ela tinha. Por isso existe aqui um custo financeiro muito alto. E talvez passando o olho na rápida leitura não tenha chamado a sua atenção o fato de ela enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Isso trouxe um custo social para Maria também. Mulher naquela época não mostrava os cabelos. Tinha algo muito parecido acontecendo no Irã, nesse regime totalitário que está caindo agora. Mulher, nesse regime que mostrava o cabelo, morria. Naquele contexto, daquela época, não era necessariamente um crime de morte, mas uma mulher que mostrava o cabelo era literalmente associada a uma prostituta. Alguém que estava insinuando, alguém que estava mostrando parte do seu corpo. E Maria, então, ela não está preocupada nesse momento com a sua reputação, o que vão falar dela, o que vão achar dela. Ela simplesmente se entrega ao Senhor. Por isso há também um custo emocional. Percebe? O alto nível. Por isso, olhando para Maria, irmãos, nós entendemos aqui que a adoração que não custa nada, geralmente vale pouco. Esse é um princípio bíblico. Uma vida de adoração ou uma adoração que não nos custa nada, geralmente vale pouco. Essa mulher derrama o melhor. E a Bíblia aqui diz que a casa se enche do perfume. A lição aqui é que quando Cristo é verdadeiramente adorado,
todo mundo vai perceber, todo mundo vai ser impactado, todo mundo vai notar. E é exatamente isso o que acontece. Daí a gente tem uma fala de Calvino que está ligada a isso. Ele fala assim: nada é precioso demais quando oferecido àquele que se entregou por nós. Essa frase me lembrou a história de um rapaz criado como filho único do seu pai, que ficou viúvo muito cedo, trabalhador, sem estudo, com muita dificuldade, se dedicou com maior carinho, com maior zelo àquele filho, ao vesti-lo, ao alimentá-lo, ao dar a ele estudo, ao capacitá-lo. E literalmente aquele homem entregou a vida dele em prol daquele filho, que saindo depois da cidade do interior, foi para uma grande cidade, se formou, se tornou um doutor reconhecido e se casou. E o pai não pôde acompanhar muita coisa porque estava distante, não tinha muito recurso, mas em certa ocasião aquele pai pôde viajar e ir à casa daquele filho depois de muitos anos sem vê-lo. E quando aquele pai chega naquela casa, não muito bem vestido, sem saber o que fazer no meio de uma casa tão bem arrumada, de tantos aparatos, ele chega ali na hora do almoço, quando todos já haviam almoçado, mesmo sabendo que ele chegaria naquele horário. O filho então fala para a esposa providenciar uma comida e eles pegam os restos dos pratos que estavam ali sobre a mesa e colocam no prato daquele pai que come aquela sobra. E o pai então querendo conversar, querendo saber da vida do filho, ansioso por um abraço, por um tempo de conversa, não pôde receber a devida atenção porque o filho teve que ir trabalhar. Quando em casa, mais tarde, não teve muita atenção para conversar, estava no celular resolvendo problemas, fazendo os seus investimentos. E basicamente uma semana se passou, e o que chama a atenção é que sempre aquele filho dava ali para o seu pai do tempo que sobrava, do alimento que eles comiam e deixavam o restante. Tinha condições de fazer mais, mas eles diziam: amanhã a gente tem que fazer para a gente, dá para ele daqui do que sobrou. E dava do tempo que faltava, que não tinha, pouca atenção. E aquele pai então volta para sua casa, depois de muitos dias comendo da sobra do alimento que ia para o lixo, tendo da atenção o mínimo possível, porque aquele filho não tinha tempo. Com muita dificuldade ele vai andando para a rodoviária para pegar o ônibus de volta, porque não tem o cuidado do filho de colocá-lo no carro e levar de volta até a rodoviária. Eu pergunto você, se você fosse ali alguém próximo àquele homem e aquela mulher, esposa daquele homem que permitiu tudo aquilo que acontecesse, o que você falaria para aquele casal ao ter tratado o pai daquela forma? Você apoiaria? Você se indignaria? Pois sabem, meus irmãos, que esse homem muitas vezes somos nós, que temos dado para o nosso pai daquilo que nos resta, daquilo que sobra, daquilo que tem sobrado do nosso tempo, daquilo que tem sobrado dos nossos recursos, daquilo que tem sobrado da nossa mesa. Aquele pai que tudo nos deu, aquele pai que tudo nos entregou, é aquele pai que tem recebido o que sobra das nossas vidas. Damos a ele do tempo que sobra, damos a ele do recurso que sobra, damos a ele das habilidades que sobram, porque estamos ocupados demais com as nossas coisas. Deveríamos estar indignados conosco mesmo. Porque o que Maria nos ensina aqui é que uma adoração genuína é uma adoração que entrega tudo a esse Pai, porque reconhece quem esse Pai é, que honra esse Pai. E tem gente dando para Deus o domingo que sobra do tempo, do recurso que sobra do dízimo, da oferta, do tempo que sobra para ler a Bíblia, para orar, do tempo que sobra para evangelizar, para discipular, e acha que está honrando a Deus com a sua vida. Eu sei que essa não é uma mensagem fácil de ouvir, porque ela tira a gente da zona de conforto. Porque o nosso coração está muito desejoso por ouvir um evangelho que levanta a nossa bola, mas a gente não quer ouvir uma palavra que bate no nosso rosto. Tem gente servindo das migalhas da mesa para Deus,
Tem gente dando do tempo que sobra do celular para Deus. Tem gente pegando o dia que é de Deus e dando para Deus o restante, o finalzinho desse dia, e acha que está servindo a Deus com qualidade. Tem gente que está dando recurso para a obra de Deus, para a casa de Deus, para o reino de Deus, quando sobra no orçamento. Tem gente que está entregando, muitas vezes, com mais preocupação do nome numa lista de dizimista do que de fato em honrar a Deus. Meus irmãos, nós precisamos pôr a boca no pó e arrepender os nossos corações. Nada é precioso demais quando oferecido àquele que se entregou por nós. Nós devemos a Ele a vida. E nós estamos achando que o nosso Deus é merecedor daquilo que resta de nós. A adoração verdadeira é custosa. E tem que ser feito com espírito de humildade. O que é que nós temos guardado para nós, irmãos? Que deveria ser entregue para Cristo. O que é que nós temos abraçado e usufruído, que já deveríamos ter derramado aos pés de Cristo? O nosso amor por Ele é um amor que pode ser notado, é um amor visível, é um amor que recende a casa. O texto, irmãos, é um texto que nos encoraja profundamente a nos lançar aos pés do Senhor e entregar a Ele o melhor que nós temos. O melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos anos, o melhor do nosso vigor, o melhor dos recursos que Ele mesmo tem nos sustentado, o melhor das nossas habilidades, o melhor, irmãos, da nossa capacidade. Nós temos que honrar a Cristo, irmãos, com a nossa própria vida. O texto nos ensina a não economizar devoção. O texto nos encoraja a uma adoração verdadeira, ainda que custosa, mas humilde. E a última parte desse texto nos apresenta a terceira marca do porquê Betânia é um lugar de adoração. É porque a adoração verdadeira, irmãos, suporta críticas por causa da cruz. No momento que aquela mulher está ali, quebra aquele frasco, derrama tudo aos pés de Jesus, que Judas bate o olho naquele e vê 20 mil reais, faça aí a devida contextualização, literalmente escorrendo pelos pés de Jesus. Ele protesta. Mas gente, por que a gente não vende isso e dá para os pobres? Eu sei, irmãos, parece espiritual, parece nobre, traz um senso de justiça, mas João revela quem esse camarada era. Ele era ladrão. Então, irmãos, nem todo discurso de justiça social traz verdadeiramente um senso de piedade. Às vezes é interesse pessoal disfarçado de preocupação. Então percebe que esse discurso do ladrão, querer ajudar os pobres e levantar uma bolsa, esse negócio é antigo, não é de hoje. Essa falsa aparência de estou cuidando dos pobres, quando na verdade eu estou enchendo o meu bolso, não é privilégio só dos brasileiros, não. Eu já tinha isso lá em Israel, muitos anos atrás. Ladrão. E aí quando esse homem indignado traz essa resposta, Jesus responde, deixa ela. Ele defende Maria. Ele interpreta o gesto e ele diz assim, para o dia do meu sepultamento é que ela está fazendo isso. Aqui, irmãos, está o centro desse texto. A gente não sabe se Maria, consciente ou não plenamente consciente, ela está aqui adorando um Cristo que vai morrer.
A gente não sabe se ela teve esse feeling. Os textos anteriores mostram que eles entenderam que ele de fato é o Cristo, o Filho de Deus. Mas o que essa mulher faz é um ato profético. De maneira consciente ou não, ela está adorando um Cristo que está indo para a cruz. E geralmente, quando os mortos eram sepultados naquele contexto, eles eram embebidos por aromas como esse que ela havia derramado nos pés de Jesus. Ela derrama o perfume, irmãos, porque dali a alguns poucos dias ele iria derramar sangue. Maria derramou nardo, mas Cristo vai derramar a sua própria vida. E ela reconhece isso, e ela se rende diante disso. Então a cruz é o que dá sentido a esse gesto de Maria. A gente não teria outra explicação se não fosse a cruz que viesse a seguir nos próximos capítulos aqui. Como diz Tim Keller, o valor de Cristo é medido pelo preço que Ele pagou por nós. Quanto vale Cristo? O quanto Ele pagou por mim e por você. Sua vida vale os 10% do seu dízimo? Sua vida vale 1h30 do culto no domingo? Sua vida vale a resposta de oração que você tem clamado? Ou a sua vida vale tudo que você tem e você é, porque a sua vida é muito mais preciosa do que qualquer coisa que você venha possuir? O valor de Cristo é medido pelo preço que Ele pagou por você. Então, irmão, será que a gente tem tido vergonha de demonstrar essa devoção a Cristo? De tê-lo como o bem mais precioso nas nossas vidas? Como mais alto valor no nosso coração? Nós temos tido vergonha de entregar de maneira intensa e realista para Ele a nossa rendição, a nossa adoração. Nós temos adorado com intensidade, diariamente, ou apenas quando nos é conveniente. Com Maria, irmãos, esse texto nos ensina a adorá-lo, mesmo que outros não entendam, mesmo que outros questionem, mesmo que outros critiquem. Porque uma coisa muito interessante desse camarada aqui é o que acontece muito no reino de Deus. Geralmente quem não está engajado, geralmente quem não está rendido, geralmente quem não está engrenado com Cristo e no reino de Cristo é quem fica apontando e criticando aqueles que estão assim fazendo. É por isso que diz assim que na igreja quem não trabalha dá trabalho, mas eu acho que é mais do que isso, é quem critica. Porque aquele que critica o que o outro está fazendo, via de regra, ele esconde alguma coisa ali nas entrelinhas. E via de regra é um coração distante da genuína adoração ao Senhor. Irmãos, nós devemos permanecer firmes, ainda que criticados. É o que Maria faz. E nós devemos nos lembrar, Cristo é quem sai em nossa defesa. Maria não precisou abrir a boca, ela não precisou falar nada, ela não precisou justificar, ela não precisou brigar. Ela continuou rendida, adorando, secando os pés do Senhor com o seu cabelo, sem se preocupar com a sua reputação, sem se preocupar com o valor que ela estava literalmente derramando aos pés de Jesus. O Senhor se levanta e diz: deixa ela. O que ela está fazendo aqui é algo necessário. Mas, irmãos, nós precisamos olhar para além do perfume desse texto. Porque em poucos dias, irmãos, Jesus não estaria mais à mesa com seus amigos em Betânia. Naquela mesma semana, Jesus estaria pendurado entre o céu e a terra numa cruz, agonizando, espancado, deformado. Maria derrama aqui perfume sobre os seus pés, naquela cruz,
no lugar do perfume, cravos, pregos enormes estariam cravando seus pés naquele madeiro. Maria está aqui entregando algo precioso, porque dali a alguns dias, irmãos, Jesus entregaria algo mais precioso da face da terra. Entregaria a sua própria vida. Ela está ali oferecendo um aroma que enche a casa, mas ele ofereceria um sacrifício de aroma agradável ao Senhor, que encheria a eternidade de redenção a todo aquele que nele crê. A adoração de Maria aponta para a cruz. E a cruz, irmão, somente a cruz pode explicar a adoração de Maria. Porque sem a cruz o gesto dela seria exagero. Seria muito. Mas com a cruz, irmãos, é possível ver coerência na vida daquela mulher lançada aos pés do Salvador. Quem não olha para a cruz e olha para a vida de um verdadeiro adorador, vê loucura. Mas quem olha para a cruz e enxerga a obra da cruz, percebe coerência, gratidão, porque essas coisas equivalem. Sim, meus irmãos, o nosso Salvador é digno. Ele é digno da mais genuína adoração que possamos entregar a Ele. Ele é digno, irmão, de nos rendermos aos seus pés. Ele é digno de entregarmos não um perfume caríssimo, mas de entregarmos a Ele tudo o que temos e somos. Ele é digno. E somente Ele é digno. Porque tem tantos entregando tanto para a vida profissional. Tem tanto entregando tanto para o mundo. Tem tantos entregando tanto para o seu próprio coração. Porque no final das contas você vai entregar a sua vida para alguém. A diferença é a consequência disso. Ele, e somente Ele é digno. Agora, o que esse texto nos leva a abraçar nas nossas vidas, irmãos? É que Betânia é um lugar de adoração genuína. E a igreja, irmãos, que nós estamos edificando aqui, não é um prédio, não é uma construção, não é uma edificação de engenharia. A igreja que nós estamos edificando aqui é de pedras vivas, homens e mulheres segundo o coração de Deus, rendidos e entregues ao Senhor. E Jesus em Betânia precisa olhar para essa igreja e encontrar homens e mulheres que de fato o amam, e porque o amam, se rendem e se entregam verdadeiramente a Ele. Se você tem abraçado o caminho da crítica, da maledicência, da fofoca, eu quero te dizer, meu querido, que você tem trilhado um caminho para distante daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Arrependa-se hoje e volte. Porque quando você critica a igreja do Senhor, quando você critica a obra do Senhor, quando você critica outro servo do Senhor, você está criticando o próprio Senhor, dizendo: Senhor, você não sabe nem escolher os membros dessa igreja. Olha lá a forma que eles estão adorando o Senhor. É o que Judas fez aqui com Maria. Talvez surja agora no seu coração: para quem que o pastor está falando? Para vocês e para mim. Porque a nossa língua é ligeira em querer criticar, falar mal, em poder apontar. Nós precisamos fazer o caminho inverso. Porque o nosso coração é enganoso. E geralmente quando a gente ataca com a crítica é porque o nosso coração de alguma forma queria ter uma brecha em algum lugar. Nós devemos fazer o caminho de volta, irmãos. Em nome de Jesus. Mas não só isso. Eu acho que nós temos que parar de criar uma identidade mental na nossa cabeça de achar que se a gente é membro, se a gente ora, se a gente dizima, se a gente vai à igreja, a gente é adorador. Judas era até tesoureiro desse grupo de discípulos de Jesus, mas ainda assim estava longe de conhecer o Salvador.
Nós precisamos, irmãos, nos render verdadeiramente e entender quão caro, tão precioso, quão grande é esse a quem nós clamamos esse lugar chamado Betânia. O Senhor não morreu numa cruz para que você frequentasse uma igreja, não, meu querido. E você frequentasse quando der, quando você estiver animado, quando você estiver com vontade. O Senhor não morreu numa cruz para poder barganhar a bênção com você, para você buscá-lo, para você servi-lo, para você se interessar por Ele, no momento que você quiser, ou o perdão de um pecado, ou um senso de culpa que estiver muito alto, ou barganhar uma bênção com Ele. Não. Jesus não morreu para te dar uma casa, Jesus não morreu para te dar um carro, Jesus não morreu para você passar no concurso. Essas coisas são palha. Jesus morreu, irmãos, para que nós tivéssemos verdadeiramente a salvação que nenhum outro nome dado entre os homens pode nos dar. A libertação da nossa alma, o saquear do inferno que estava sobre nós, numa condenação eterna. É quando Maria entende quem é Jesus e o que Ele estava pronto para fazer, é que ela se lança aos seus pés. Nós precisamos parar de criar uma falsa identidade e achar que ser membro ou frequentar uma igreja nos faz verdadeiros adoradores. Nós precisamos descer um pouquinho do pedestal, porque a adoração, além de ser custosa, ela é humilde. E quando nós achamos que nós estamos por cima, no pedestal, nós começamos a olhar o outro e achar quem é crente, quem não é, quem é que está servindo a Deus, quem não está, quem é que de fato tem comunhão com Deus, quem não tem, e a gente começa a se colocar no lugar de Judas aqui, apontando o que o outro está fazendo de certo, o outro está errado, quando no final das contas o nosso coração é que tem nos levado para distante do Senhor. Cristo, irmãos, Ele não tem que ser detalhe na nossa vida, porque Cristo veio para ser prioridade na vida dos seus. Cristo não tem que ser acessório no nosso dia a dia, Ele tem que ser o centro. Cristo não tem que ser para quando sobra, tem que ser para quando começa. Quem consegue ver Cristo como o Cristo, não tem dificuldade de se render aos pés de Cristo. Talvez a nossa oração seja: Senhor, me ensine a te enxergar como Maria te enxergou. Senhor, me ensine a te entender como Maria te entendeu. Senhor, tira a nuvem da religiosidade. Senhor, tira a nuvem do legalismo. Senhor, tira a nuvem de uma vida deliberadamente lançada à libertinagem. Senhor, tira a nuvem de um coração cego pelo pecado, para que eu possa te compreender como Maria te compreendeu. Para que em Betânia o Senhor me ache um verdadeiro adorador. Nós não temos que entregar para o nosso Salvador, irmãos, daquilo que nos sobra. Ele é digno de receber tudo, porque Ele nos deu tudo. Sem Ele nós não somos nada. Nós temos no nosso meio muitas pessoas que têm frequentado essa igreja, têm visitado. Quem sabe você que está conosco aqui essa noite, primeira, segunda, terceira, ou até mais vezes, quem sabe você seja uma pessoa que admira Jesus. Talvez você respeita os ensinamentos de Jesus. Mas eu quero te dizer que a adoração verdadeira começa quando você entende aquilo que Jesus fez por você lá naquela cruz. A Bíblia diz que Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele pagou a minha e a sua dívida com Deus. A dívida que a nossa vida tinha com Deus era um salário de morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom de graça, o presente que Ele nos deu, Cristo Jesus, é a vida eterna.
É preciso que você saiba que esse Jesus que nós estamos falando dele aqui, pregando dele aqui, ele já pagou a sua conta. Você não deve mais nada para Deus. Quando ele vai para aquela cruz, ele vai se entregar ali, literalmente, por todos os pecados e todos os pecadores da face da terra, mas exclusivamente aos eleitos, aos chamados, aos escolhidos de Deus. Aqueles que creem nele. É por esses que ele derramou o seu sangue. E talvez você tenha caminhado já há alguns anos calculando os custos de servir a Jesus, de se render a Jesus. O que vai te custar deixar a sua vida? O que vai te custar deixar alguns hábitos? O que vai te custar deixar o mundo para que você possa abraçar Jesus? E talvez você viva nessa roda do hamster, correndo e querendo e ansiando, mas ainda não é hora, ainda não é tempo, espera mais um pouco e a vida está passando. E talvez seja algo que você quer, mas é algo que você ainda não caminhou na direção. Meu querido, para de adiar isso, faz dessa noite a noite mais importante da sua vida. Entrega o seu coração, que é algo que mais caro que você tem aqui essa noite, para o Senhor Jesus. Renda-se na presença dEle, lance-se aos pés dEle. Você está num lugar de adoração, que você seja também um adorador. Que você possa dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida verdadeiramente para o Senhor, porque eu entendi aqui que o Senhor entregou já a sua por mim. Porque eu quero, Senhor, que a minha vida tenha um propósito, um sentido. E o maior sentido e propósito que eu posso dar à minha vida é colocá-la nas mãos do Senhor. Quem sabe você está afastado, se distanciou, esfriou, foi se lançar aos pés de outras coisas, mas hoje está aqui. Meu querido, esse é o tempo de voltar a se lançar naquilo que vale a pena, de se entregar àquele que jamais vai te desamparar, jamais vai te abandonar, aos pés do Salvador Jesus. Volta hoje para os seus braços, arrependa dos seus pecados, confesse, deixe, porque a palavra diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É uma promessa. Abraça isso, toma posse disso. Quem sabe você nunca saiu dessa igreja, vem, frequenta, participa, mas ninguém sabe o que você tem vivido, o que você tem enfrentado, o que você tem passado. Hoje é o tempo de dar uma guinada, de dar uma virada na chave. E de verdadeiramente, como nós cantamos, parar de buscar em outras fontes, mas beber daquilo que o Senhor tem para você. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração.